Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos companheiros, amigos, amigas do Clube de Engenharia. Eu gostei muito de ter sido convidado pelo clube para participar dessa série Brasil Amanhã. Meu nome é Luiz Edmundo Horta Barbosa da Costa Leite e sou sócio do Clube de Engenharia desde, imagina, em 1965, quando eu entrei como sócio aspirante, ou seja, 55 anos atrás. Realmente, esse momento é um momento bom de fazer uma certa reflexão, né, sobre a nossa atividade no clube e sobre a possibilidade de ajudar a influenciar as pessoas a conhecer melhor alguns temas ligados à engenharia. E nesse sentido, o que eu pretendo fazer hoje é uma discussão sobre o chamado novo marco do saneamento, novo marco legal. É um assunto que vem já há bastante tempo sendo discutido, mas, finalmente, dia 15 de julho, ele foi finalmente sancionado pelo presidente, e agora nós vamos ter uma nova realidade na área do saneamento, e isso eu acho que se enquadra bem nessa série que fala em Brasil do futuro, porque realmente esse marco representa uma coisa que vai acontecer no nosso futuro próximo. E eu acho muito importante que seja discutido pelo clube, porque, não há dúvida, algumas questões foram muito boas para o setor, algumas proposições eu acho que foram uma verdadeira revolução no setor, como eu vou falar adiante. Agora, algumas coisas ficaram faltando ainda, e talvez o clube possa até colaborar para resolver essas questões que ficaram, digamos, ou num limbo, ou numa questão ligada à insegurança jurídica, ou que faltam mesmo, e aí nós podemos, talvez, quem sabe, colaborar. Eu gostaria de começar falando que esse marco legal, ele realmente é muito importante, e a gente não pode dizer que vem em boa hora, não. Ele já devia ter vindo há muitos anos atrás. O Brasil, realmente, do ponto de vista da infraestrutura, está muito atrasado na área de saneamento. Talvez, da área de infraestrutura, a área mais atrasada que nós temos e, paradoxalmente, a área que mais poderia contribuir para o sucesso da engenharia brasileira, que tem todo o conhecimento para executar obras, para fazer planos, fazer projetos, não depende de nenhuma tecnologia muito avançada, e, por outro lado, que tem resultados que vão beneficiar grande parte da população, e especialmente a população mais pobre, quer dizer, a população mais vulnerável à falta de água, de saneamento, de limpeza urbana e de drenagem urbana. Então, ele une as duas coisas, une a questão social com a questão econômica, além, logicamente, da questão técnica. Então, esse novo marco do saneamento, ele realmente veio para preencher uma grande lacuna. É dito que ele vai provocar a privatização da água. E essa é a primeira questão que eu gostaria de discutir. Quer dizer, não existe essa questão de privatização da água. A água não é privatizável, digamos assim, como o ar não é privatizável. Você pode, por exemplo, entender o que eu estou falando quando a gente compra, por exemplo, oxigênio. Hoje até é um problema sério com essa Covid, de pessoas que vão para o hospital e precisam de oxigênio. O oxigênio está no ar, mas o oxigênio é vendido e o ar é livre. A água, da mesma forma, a água é livre, a água cai do céu, a água está nos rios. Então, a água não é privatizável. Agora, a água de qualidade, definida pelos órgãos legais, e que chega em casa, na torneira das pessoas, em quantidade, qualidade, que sejam compatíveis com a necessidade humana, isso sim é uma atividade que pode ser remunerada por tarifa ou por taxa, como acontece em qualquer lugar do mundo. E a diferença hoje que se estabeleceu nessa discussão é se essa atividade é
a privatização da água ou não. Quer dizer, é uma discussão que realmente não cabe, porque, em primeiro lugar, como eu falei, a água não é privatizável. Segundo, que os contratos que se fazem, pelo menos no Brasil, eles não são de privatização do sistema, mas são de concessão, uma concessão que é por um período determinado, concessão associada a um prazo e a metas. E essa concessão tem que ser controlada através de um contrato bem elaborado e que, ao fim do contrato, todos os investimentos que foram feitos, toda a expansão que foi feita, ela retorna, é reversível para o Estado, o município, no caso, que é o ente da federação que detém a titularidade dos serviços. Então, portanto, não é uma questão de se vender ativos, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, ela foi privatizada, vendeu-se a Companhia Siderúrgica Nacional. A Vale do Rio Doce foi privatizada, vendeu-se a Vale do Rio Doce. Mas não é o caso, por exemplo, do que está pretendendo fazer com a SEDAI. O que está se pretendendo fazer com a SEDAI é uma concessão por um período, se não me engano, de 30 anos, que, ao fim desse período, tudo que foi conseguido, através dos investimentos que foram definidos no início do contrato, retornam e são reversíveis, portanto, ao ente titular dos serviços, que, no caso, são os municípios que vão aderir a esse programa. Agora, é muito importante a gente lembrar que, realmente, nós estamos num momento onde os investimentos em água, esgoto, principalmente, eles são muito altos. Realmente, entende-se que alguma coisa no entorno de, se não me engano, 40 bilhões de reais são necessários para que se atinja a chamada universalização dos serviços. E isso é que é importante, é que a gente alcance essa universalização. Agora, esse volume de recursos realmente não estão disponíveis para o sistema como funciona atualmente. Nós temos, inclusive, uma conselheira nossa do Clube de Engenharia, Marilene Ramos, que foi do BNDES, e eu assisti a mais de uma palestra da Marilene, dizendo isso, que o BNDES ele tinha recursos para emprestar, mas as entidades que cuidam do sistema do Brasil não tinham como captar esses recursos. Não tinham, digamos, uma estrutura financeira que pudesse captar, a não ser 2 ou 3 empresas, como é o caso da Sabesp, em São Paulo, ou a Sanepar, no Paraná, mas as outras não tinham capacidade de receber esses recursos para fazer os investimentos necessários. E água e esgoto é uma atividade que requer grandes investimentos. É uma atividade de capital intensivo. Então, esse capital não existe. E o que está se pretendendo, então, com esse marco de saneamento, é dar uma certa estabilidade jurídica, acabar com a insegurança jurídica que existe e estabelecer possibilidades do capital privado entrar, resolver o problema e, após essa atividade, se pode decidir se deve continuar, se a gente deve municipalizar novamente ou transformar em autarquia o ente que distribui a água. Então, essa é a primeira questão, é a questão da necessidade de se ter uma quantidade de recursos expressiva para as necessidades do Brasil, que são imensas. Quer dizer, basta lembrar que 20% dos nossos 220 milhões de habitantes não tem água tratada. E mais de metade da população não tem coleta de esgotos. E, além disso, é bom lembrar também que a água tratada ela chega na casa das pessoas, mas ela não chega na quantidade e na qualidade que se espera. Quer dizer, esses 80% que tem água, nem sempre tem uma água de boa qualidade e nem sempre tem água continuamente. A água, em muitos lugares, é intermitente. E aí eu vou falar um pouco da minha experiência profissional. Eu trabalhei muitos anos na Conlurb, que originalmente era uma entidade do município do Rio de Janeiro,
tipo autarquia, né, da época da Sursan, depois virou uma empresa municipal. Mas, além disso, eu trabalhei também numa empresa municipal de águas, que é a CAEMP de Petrópolis, e mais tardiamente eu trabalhei na Prolagos, que é uma concessão privada na região dos lagos. E lá realmente eu aprendi bastante, né? Porque eu fiquei, digamos, do outro lado do balcão, quer dizer, do balcão da atividade privada, verificando como é que as coisas funcionam. E cheguei a uma conclusão que é o seguinte, quer dizer, é muito mais fácil você conseguir, do ponto de vista da engenharia, dos seus propósitos, da sua intenção de realizar, trabalhar numa empresa privada do que numa empresa pública. As empresas públicas hoje estão sujeitas a um sem número de amarras, a umas dificuldades imensas por conta da legislação e dos órgãos do controle. Então, trabalhar numa empresa privada, para mim, me deu essa chance de identificar como é essa atividade da empresa privada e como é prazeroso para o engenheiro poder realizar sem tantas amarras. Aí eu aproveito até para fazer uma espécie de um desafio que eu já fiz em outras ocasiões. Aqui no estado do Rio de Janeiro, há cerca de 20 anos atrás, iniciou-se um projeto de concessão de sistemas de água e esgoto em diversos municípios. E esses municípios hoje chegam, se não me engano, a mais de 10 municípios. Quer dizer, nós temos Niterói, Friburgo, temos Paraty, temos Resende, temos Araruama, Saquarema, Campos. Portanto, na região dos lagos, quase todos os municípios, São Pedro da Aldeia, Búzios, Cabo Frio, todos foram concessionados há cerca de 20 anos atrás. Então, é um momento muito propício para se avaliar como é que funcionaram esses sistemas, agora dessa vez concessionados. Quer dizer, já se passaram 20 anos e é importante saber qual é a opinião da população. As metas foram atingidas, a questão ambiental foi resolvida, a questão tarifária está funcionando, como é que se compara o desenvolvimento desses municípios todos com os municípios que são geridos de outra forma. E eu vejo que até hoje ninguém ainda fez essa análise, uma análise até muito própria para a academia. Quais foram os resultados dessas concessões? O que é que avançou? Quais são os problemas que a população, por exemplo, identifica? Qual é a dificuldade que se tem com as tarifas? Se elas subiram demais ou se não subiram, se foram atendidos as populações mais pobres. Então, isso seria muito oportuno que hoje, no momento que está se implantando esse marco, e que se estima que essas concessões vão aumentar em número, que se fizesse essa análise para se fazer, eventualmente, correções e propor, digamos, legislações secundárias que pudessem resolver problemas que ainda existem. Então, essa questão é que eu gostaria de deixar clara, quer dizer, não existe, a gente não pode ter uma xenofobia de que não pode haver essa participação do capital privado. E eu queria até aproveitar aqui para contar uma coisa que eu acho muito curiosa. Eu, entre minhas atividades na área da consultoria privada, atuei em muitos países, né? Eu, outro dia, fiz uma conta, chegou a mais de 30 países, muitos na América Latina, alguns na África, inclusive na Ásia. E um dos países onde eu mais gostei de trabalhar foi em Cuba, um país que eu admiro especialmente. E em Cuba, por exemplo, vou até mostrar aqui para vocês, a água em Havana e Varadero, a água ela é objeto de uma concessão. É a empresa Águas de La Habana, e Águas de La Habana é uma empresa do governo cubano associada com a Águas de Barcelona, que é uma empresa europeia de águas e esgotos. Então, é como dizia os chineses, quer dizer, não importa a cor
do gato, importa é que ele consiga caçar o rato. Nós precisamos resolver o problema do saneamento, da água e do esgoto para as populações mais pobres. E aí eu queria falar sobre outra passagem da minha vida profissional, que para mim foi a mais importante, foi a última e a mais importante, a mais reveladora, que foi trabalhar em Caxias. Eu trabalhei no município de Duque de Caxias, o município mais importante da Baixada, mas a situação de água e esgoto lá é catastrófica. Basta dizer que 50% das escolas, mais de 50% das escolas, não tem água. Quer dizer, não é que não tem água às vezes, não. Não tem água nunca. Essa experiência minha, trabalhando na Baixada Fluminense, realmente foi fundamental na minha vida profissional para conhecer de perto, conhecer na pele e na alma os problemas dramáticos que afligem a nossa população mais pobre. É inacreditável, é incrível como a 20 quilômetros do centro da cidade, a meia hora do centro do Rio de Janeiro, você tenha mais de 30%, 40% da população de Caxias não tem água. Ninguém tem esgoto. E isso não é de hoje. Quer dizer, cada vez é pior. Mas isso eu até recuperei aqui uma revista de 1988, onde na capa tem o nosso colega Haroldo Matos de Lemos, foi presidente da CEAERJ há pouco tempo e foi secretário de obras na época, e ele falava de colocar água na Baixada através de um novo sistema, que nunca aconteceu, e onde o presidente da SEDAI dizia: a água que vai para a zona sul do Rio de Janeiro é sonegada à Baixada. Quer dizer, a zona sul do Rio de Janeiro, a zona centro, as áreas urbanizadas do Rio, tem água o tempo todo e muito barata. A água é baratíssima para nós. Agora, para a Baixada, as pessoas têm que comprar água em carro-pipa a um preço absurdo. Tem que escavar poço e obter água do subsolo, água contaminada, ou então recolher água da chuva. E isso não muda. Essa revista eu mostrei para vocês é de 88. 88 são mais de 30 anos atrás. E nada aconteceu desde lá. A população aumenta, as doenças aumentam, existe um impacto imenso na saúde da população e não se resolve. E a nossa esperança é essa, que com esse novo marco de saneamento, hajam metas que estabeleçam não só, através de um cronograma, o atendimento à água e esgoto, mas também que se coloquem sanções para a empresa que vier a enfrentar esse desafio, a essa empresa que ela seja responsabilizada se não alcançar esses resultados. Bom, eu queria aproveitar ainda o tempo para falar um pouco sobre a questão do assunto onde eu trabalhei mais tempo, que foi a área da limpeza urbana e dos resíduos sólidos, porque essa nova marco do saneamento também envolve drenagem urbana e resíduos sólidos. E eles vão trazer quase que uma revolução no setor, porque eles exigem, de saída, que haja taxa ou tarifa para remunerar os serviços de limpeza urbana, como é o caso dos serviços de água e esgoto. Isso é uma grande novidade no setor, porque hoje em dia alguns municípios cobram, outros não cobram, a maioria cobra de uma maneira insuficiente, mas agora com o marco regulatório vai ter que haver um sistema organizado e coordenado por uma agência reguladora, que, por sua vez, vai ter que receber diretrizes da Agência Nacional de Águas. Então, todo esse sistema, todo esse arcabouço, vai fazer com que o sistema de limpeza urbana tenha recursos. Agora, o que falta e o que eu acho que ficou faltando nesse marco de saneamento? Bom, uma das coisas foi a questão das tarifas. Quer dizer, as tarifas de água e esgoto, e inclusive também de limpeza urbana hoje em dia, o sistema tarifário, a estrutura tarifária, é muito falha. No sistema de água e esgoto, ela, na verdade, ela é regressiva. Ela beneficia exatamente a quem tem mais recursos e prejudica os mais pobres, porque ela é uma tarifa que ela aumenta o valor
com a quantidade consumida. E é óbvio que os pobres hoje consomem muito mais água do que os ricos, porque os pobres moram mais pessoas numa casa do que os ricos, porque os pobres têm que fazer sua comida em casa, os pobres lavam sua roupa em casa. Então, os pobres usam muito mais água e, portanto, o valor unitário da cobrança da água do metro cúbico da água é muito mais alto do que das pessoas que moram, por exemplo, num apartamento, mas que moram 3, 4 pessoas por habitação e que fazem suas refeições fora e que não usam o sistema de lavar roupa em casa, por exemplo. Então, o sistema tarifário no Brasil é muito errado, está muito errado porque ele prejudica os mais pobres. A outra questão tarifária que é importante é o seguinte, é que nós temos que cobrar de todo mundo, mas realmente os pobres, eles atualmente não pagam esgoto, porque inclusive não tem esgoto. Mas quando tiver esgoto vão ter que pagar. E isso vai ser uma despesa a mais para os pobres. Então, a questão do subsídio cruzado já está prevista. Mas isso é pouco. Nós temos que prever melhor a questão de inadimplência. Porque a questão da cobrança não é só para, digamos, para ter mais arrecadação para as empresas que vão prover o serviço. A questão da cobrança é importante para evitar o desperdício. Quando as pessoas não pagam pela água que recebem, a tendência a desperdiçar é muito maior. E o desperdício nos sistemas de água e saneamento no Brasil são absurdos. Ultrapassa 50% da água que é produzida. Então, é importante que se tenha uma cobrança e que a cobrança seja a mais baixa possível para os pobres, porque realmente é uma atividade que todas as pessoas, que exige que as pessoas tenham uma quantidade de água à sua disposição que não seja, digamos, menor do que aquela exigida pela higiene e pelas necessidades básicas do ser humano. E, finalmente, uma coisa também que eu vi na nova legislação é que também não se prevê nada com relação à participação social. Quer dizer, a participação social no serviço de saneamento deve ser permanente, deve ser contínua. Isso para evitar fraudes no sistema, para evitar contratos com cláusulas que beneficiam alguma empresa, para manter o contrato sendo observado em dia e bem fiscalizado. Então, o controle social é muito importante e isso não foi atendido pelo novo marco de saneamento. Bem, amigos, é isso que eu gostaria de desenvolver aqui. Eu sei que minha opinião não é exatamente a opinião integral do clube, é uma opinião minha pessoal, mas que isso resulta da minha experiência como gestor em empresas públicas, em autarquias, em empresas privadas, como consultor da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, como consultor do Banco Mundial, do BID, e realmente eu posso sem modéstia, dizer que eu tenho uma larga experiência no setor e eu me atrevo, então, a dar essas opiniões que eu espero que sejam boas para que a gente discuta e melhore o sistema e que esse marco legal do saneamento, esse novo marco, venha para resolver esse problema nosso secular e nos tire da Idade Média e nos traga para o século XX. Muito obrigado pela atenção a todos e até lá.